agora mais um episódio do Uma Puxa Outra e hoje temos uma DJ aqui no nosso sofá. DJ B Amarante, seja bem-vinda a Uma Puxa Outra. Obrigada, meninas, muito feliz com o convite. É isso. É pra soltar o verbo, falar o que quiser, quer dizer, o que quiser dentro da TV Cultura, né? Então a gente também tem que ter um pouquinho de Vou me comportar. né? A gente fala porque nunca se sabe. Mas brincadeiras à parte, é uma alegria tê-la aqui conosco. Eu falei DJ, mas ela é muitas outras coisas e a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, como primeiro tema do nosso programa, aquele quebra-gelo, que é para todo mundo falar um pouco, eu trouxe aqui uma pergunta. Coisas que eu já usei e hoje não usaria mais. Moda, atitude, cabelo, pessoa. O que você já usou e deixou pra trás? Começa aí, Ju. O que você diz? Gente, isso me trouxe uma nostalgia, assim, porque A gente adora uma nostalgia aqui nesse programa, né? Foi assim, porque aí eu fiquei tentando buscar, e assim, tentar linkar duas situações também da minha própria vida, né? Mas vocês não vão acreditar. Eu usava muito, não muito, né? Mas aquela calça cintura baixa. 4 dedos abaixo do umbigo, assim, sabe? Aquela que você não ficava puxando na frente, mostrava atrás. Lá. E eu também tinha mania de agradar os outros, né? Então as duas coisas me apertavam e eu nem percebia. Eu acho que todo mundo já tem uma... Acredito que, né, todo mundo tem uma história trágica com a história da calça, né? A calça. A gente sofreu com essa calça. Eu acho que é a calça. Ela era horrível, porque eu lembro de usar na escola, e aí ficava aparecendo É verdade. um reguinho, assim, que horror era aquilo, gente. Não, aquilo não era bonito. Não Minha mãe falava, é ficar com uma pancinha, mas aí a gente é jovem, né? Não presta atenção. Não fui a única aqui? Nossa, filha. Dessa calça foi. Eu acho que é a calça. E tá voltando a descer, tá? a calça. Ah, mas não vou aderir isso. Não, eu gente. também não. Agora eu tenho liberdade de escolha e Isso. também não tenho mais corpo pra isso. Então... Vai E ficar você, dividido. Bê, o que você mudou? Por incrível que pareça. pareça, acho que é essa calça mesmo, assim. Eu olho e acho que até no contexto de estar no passado, de ser nessa época que usava, eu olho e falo assim, Jesus, né? Pelo amor de Deus, não rola, assim. E não é nem que eu não me vejo usando novamente, né? Até porque, além dela ser abaixo, ainda era skinny, né? Justa. Horrível. Então, muito justa. Então, acho que eu já não gosto nem muito do skinny e nem dessa coisa da cintura baixa, assim. Eu acho que vão ter outras. Vamos pra Kelly, que é a nossa musa do estilo aqui. Estilo e beleza é tudo com a Kelly, gente. Não, mas eu gostava dessa calça. Eu gostava, eu ainda usava baby look bem curtinha pra aparecer mesmo. Agora não tem mais como. Mas. É que eu nunca tive essa barriga. Eu nunca tive essa barriga da Britney Spears. Então, pra mim, era doloroso até. Mas o mais engraçado é que essa calça, ela era pra quem era mais retinha. Isso, não né? muito quadril. Porque quem tinha cintura, ela ficava pior ainda, porque ela não encaixava, né? Então tinha que colocar o cinto. Aí o cinto não dava, porque o cinto ficava torto, porque ela era tão baixa. Eu tinha uma que ela tinha 2 botões. Ela era um e um botão O zíper era embaixo. assim, né? O zíper era Tinha que isso. fechar pra tampar a calcinha. Isso, exatamente. Então era muito complicado. Mas antes disso, né, que eu sou a mais velha, tinha a calça que era mais alta. E aquela eu não gostava. Uma bem alta, ela ficava bem na cintura. E aí você colocava com um cinto por cima ainda. Então, isso não. E aí o que eu achava muito feio eram os meninos que colocavam moletom dentro da calça com cinto. Nossa, Nossa, Na época da escola. eu não lembro dessa fase também, não. Eu tive umas fases bem sofríveis, mas de adolescência, né? Uma época que eu usava, tipo, meia, assim, branca, meio altinha. Essa foi um pouco sofrida. Na academia eu já fiz Mas isso. eu faço até hoje, eu não tenho essa vergonha, não. É porque porque quando tem que colocar o negócio, tem um negócio de colocar direto na perna. Ou eu tenho que estar de calça, ou eu levo a meia mais alta pra isso. Eu acho que é uma coisa que voltou, acho que aqueles clogs, que são aquelas tamancas. Horrível. Eu não gosto. Teve uma época que a gente usou isso e voltou. Não pode falar mal, né? Não, o clog é aquele que é fechado, assim, a tamanca de madeira e ele é fechado. É moda, E voltou vai ser moda agora. Esse eu não tendência. uso, Mas não. a moda é cíclica, né? É cíclica, mas aí vai. essa é uma que eu não consigo resgatar, assim. Acho que nem acho que na época eu usei. Não, na época eu usei. Mas eu não gosto. É tamanca. Uma coisa que eu fazia meu cabelo liso, assim, gente, ele não nasceu assim. Meu cabelo é ondulado. Eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu. E Tentei ter franja. tentei ter franja, já tentei ter franja. Porque todas foi as horrível. minhas amigas tinham aquela franja certíssima. Assim, Mas eu não entendia que meu cabelo não era aí eu daquele fazia jeito. tipo escova, mas tinha que fazer escova na franja. Aí ficava ridículo, né? Nunca mais eu quero isso.
Mas o problema é que eu fazia natação, lavava o cabelo todo dia, ficava enfiada todo dia na piscina. E assim, usava uma marca, né, de shampoo e condicionador que, cara, sofrível também. Então, puta, era aquele cabelo preso. Meu cabelo parecia cabelo de boneca velha, gente, de verdade. Eu olho pra trás, tenho algumas amigas, né? Vou até citar uma que eu conversei recentemente, que é a Milena, que é do Capitães Gastronomia aqui, que é amiga de longa data. E eu mandei uma foto nossa com 16 anos. Aí ela falou, Marla do céu, Nunca mais. você queima isso aí. Eu tenho uma foto assim também com as minhas amigas. Vanessa, Daniela, um monte de gente. A Ludmilla, e todas elas De franjinha. franjinha. E eu assim, acabei de lavar o cabelo, aqueles negócios assim. Ei, cara. Eu falei, gente, essa foto não pode ir pra rede social. Não, nem pra lugar nenhum, assim, ela tem que ser Queima. deletada, né? Mas eu acho que tem coisas muito... Ai, aquela bota, né? Eu tive aquela bermudinha da Bad Boy. Teve Eu aquela... tive, mas eu era bem pequena, eu devia ter uns 10, 11 anos quando Nossa, veio essa Aquele modinha. que tinha marca atrás, É. assim. Tinha sexy O olhinho, era um Sexy olhinho, né? machine. Isso. Um olhinho. E olha que eu gostava daquela bermudinha porque ela era bem molinha. É lógico, né? Tinha 10, 11 anos, era pra brincar, né? Mas vivia com aquele shortinho pra cima. e Mas pra era baixo. brincar sexy, né? Eu acho- Não, a gente, Mas sei lá, você eu nem- usava shortinho nem curto na época da imaginava. escola, né? O mais curto possível, na verdade. E então, usava camiseta e um shorts, tipo, hiper mega curto. E aí fazia sentido até Até esse. porque meu pai trabalhava no metrô em São Paulo e comprava essas coisas na 25 de março e trazia essas coisas que eram... Novidades. Então, as trends, né? As trends. Acontecia na 25 de março, que chegava em casa. Então, era meio que... acho que bem infantil, mas eu acho que acredito que aquilo Mas lá- até teve uma volta disso daí. De uma galera, porque tá voltando meio que anos 90, estilo anos 90, né? Olha, a Aí calça voltou aqueles bonés Von Dutch. Eu nem Que sei. era da Nossa, época. eu tive essa fase. E aí o esse também. Aquelas shorts assim, sabe? Feito de plástico. Aquela que era É, um tribal, lembra? tribalzinho. Que é tribalzinho, voltou É, também, sei também. Nossa, Você vê aquilo- muito isso nas baladas, nas coisas, né? Vejo, é. Ela Eu falo, ih, vocês estão achando que vocês estão arrasando, gente? Eu falo isso, ó. Eu lancei essa tendência. Eu lancei essa vivi. tendência. Eu vivi essa tendência. E agora eu vou girar o tema. E é uma pergunta super complexa, né? Que eu vou mandar pra B, mas a gente também pode falar um pouco depois. Se te perguntassem hoje quem você é, o que você responderia? Ah, então, gente, tantas camadas. É. Tantas camadas, né? Mas, assim, a gente pode ir tanto para um caminho de quem eu sou, assim, né? Na parte, né, da minha personalidade, da minha espiritualidade, quanto da parte profissional. Acho que as pessoas acabam respondendo muito a questão profissional, até por causa de uma exigência, né? De hoje, de todo mundo ser muito ativo e tudo. E você sai do padrão, né? Porque todo mundo eu é médico, advogado, administrador. Tipo, você Eu, por de quê? formação, sou arquiteta. Sou E aí, arquiteta. aonde Juro. Não, mas arquitetura vai, é uma faculdade a mais. Tem áreas criativas, mas- né? Sim, sim. Mas eu, por exemplo, eu trabalho com, né, de tantas coisas que eu trabalho, hoje a minha atividade é ser DJ e trabalhar com produção publicitária, Tá. onde eu faço muitas coisas, mas a que eu mais foco hoje é fazer a produção de figurino. O que me leva também a na verdade, acho que uma coisa puxou a outra, nem sei Uma dizer qual puxa que a outra começou. sempre. Não foi pensado isso. Gente, eu vou fazer o Natural, pix pra ela. E essa coisa de trabalhar com moda, né, com a questão do figurino, e até por eu sempre ter essa preocupação de estilo e moda, acho que me levou a trabalhar com a produção de figurino, o que me leva a, como DJ, também ter essa preocupação, porque a gente tá ali em destaque, né, as pessoas estão me olhando, então eu tenho essa preocupação também na questão do me vestir, aí eu vou além até, eu me preocupo com a cor da empresa que eu vou trabalhar. Por exemplo, vou tocar numa agora que qual que é a cor? Eles nem tiveram essa preocupação, mas eu, como figurinista, eu já tenho essa noia. Qual que vai ser a cor da festa? Qual que é a cor da marca? Então eu procuro sempre, sabe, trazer isso também para o meu trabalho como DJ. E como nasceu isso? Como cheguei da arquitetura e fui pra outro lugar? Me conta. Então, eu trabalhava como hostess
fui hostess da Give Club, da antiga Nossa. Give Club da Ana Costa. ali. Vocês são nostalgia total então, agora, hein? Eu era hostess de lá. Então, ali eu sempre tive amigos que já eram DJs e tudo, e sempre gostei muito. E na época era época de CD, né? E eu gravava uns CDs e dava de presente para as pessoas e escrevia DJ Biazinha. Na época ainda não era B, era DJ Biazinha. Tava nascendo. Tava nascendo. E aí, então, eu sempre tive essa coisa com música. E como trabalhava lá, eu via os meninos tocando e a gente brincava quando se encontrava na casa de um de outro, tocava, brincava com os equipamentos. E era difícil ter DJ mulher na época, eu não tô lembrada, assim. Ah, em Santos a gente tinha muito forte a Ingrid, né, que é a minha referência, amo ela assim, até hoje, ela é professora, toca Tô super em tentando São lembrar, Paulo e mas tudo. não. Então, na época, até em termos de Brasil mesmo falando, era a Ingrid. Então, mas não tinha muito, assim. Até quando eu via, assim, os DJs que tocavam lá no lugar que eu era hostess, tudo, não iam muitas DJs mulheres, né? Mas aí o caminho foi que acabei tocando, porque teve um projeto que a Dani Velocetti, que também é uma DJ que hoje tá super despontando aí. A gente foi num evento que ela foi. É, uma porque ela das- canta, né? Então a gente até brincava, nossa, você tem que pegar no meio da música, você tem que pegar o microfone e cantar, né? Então a gente fez um projeto juntas, aonde a gente brincava de tocar, a gente nem tocava, era stop play mesmo, assim, a gente colocava era só por causa das músicas, como eu já vinha do universo de gostar muito de música, então tinha um repertório muito legal. Então a gente começou a fazer esse projeto que seguiu e aí a gente falou, não, agora a gente precisa estudar, né? E nisso foi. Aí depois entramos já pra biquíni barista, aí já virou uma coisa séria mesmo. Então foi meio que por acaso, assim. E a Dani comentou no evento que a gente teve sobre a pandemia pra ela, né? Uhum. Ela falou: eu tive uma crescente, né, na profissão muito grande na pandemia. Uhum. E foi algo que surpreendeu pra Ela mim, fazia né? as lives, né? Por conta das lives. Eu e tal. chegava a fazer, mas tinha algumas questões, né? Porque tem questão de direito autoral, caía algumas coisas. Caía, eu falava, caiu a live. Mas eu por exemplo, nesse caminho que você falou de fazer tantas coisas, eu na pandemia, eu virei macrameira. Adoro. Sabe Sério? o macramê? Adoro Sim, os Porque eu novinhos. sempre fui muito ligada à arte, né? Artesanato, sempre tive muita coisa manual de fazer bijuteria e tal. Inclusive, estou com uma que eu fiz. A Kelly deve ter amado Eu isso, ia né? falar isso. Eu pra ela olhei o depois, colar dela e eu falei, amei esse colar. eu já imagino a Eu Kelly ia com perguntar onde que ela comprou, porque eu queria um. Eu sou cheia das coisinhas É em um casa. urso, né? É um um urso ursinho, maravilhoso. E aí eu, na pandemia, eu olhei um graveto no chão e falei, vou fazer alguma coisa com esse graveto. Peguei o graveto, e aí tinha um barbante em casa, comecei a trançar o negócio, e virou realmente um negócio, gente. Eu vendi pra caramba. Sério? Não foi Nossa, só eu por vendia hobby? muito. Aí eu comprei um monte, aí comprava pela internet e tal, mandava chegar lá as lãs, e fazia lá os meus macramês e vendi pra caramba. Gente, uma puxar outra é isso, né? A gente vai... Chegamos no macramê agora. Fica aqui com a gente, que eu vou falar... Todo mundo vai falar um pouquinho de quem eu sou hoje. E a B vai também dar mais chão aí pra essa história, né? Já chegamos no macramê, vamos mais longe. Fica aqui com a gente que eu vou puxar outra volta já. Gente, o papo tá bom aqui, não uma puxa outra. Então agora eu vou estender a pergunta que eu fiz pra B, vou estender para as meninas aqui também. E eu tô na festa de aniversário já, isso vai chegar, gente, que eu acelerei aqui o roteiro. Mas se te perguntassem hoje quem você é, o que você responderia? Vivi, conta pra gente. Não é fácil, viu, colocar tudo nessa lista aí completa. Mas acredito que eu sou uma pessoa que sempre estou buscando a minha evolução, o meu desenvolvimento. Se eu pudesse ser, quem é você na vida? Eu sou um espírito em evolução. Você só senta do lado de pessoas espiritualizadas, né, Kelly? Meu Deus, é pra ver se Kelly, você vai vem. ficar aqui do meu Pra lado ver se agora. vem por fixa. osmose, É. alguma coisa assim, mas eu acho que hoje, se você me perguntar, acho que eu sou uma pessoa que tenho menos medo de enfrentar os meus desafios. Acho que é isso. Eu acredito que assim, acho que depende, quando me veio essa pergunta, eu pensei assim, depende do dia, depende da minha circunstância, porque se eu tô num dia que eu acordei muito bem, eu posso falar que eu sou e se eu for um dia que eu estou, né, tudo nas dores, nas tristezas, eu acho que vai depender muito, né, se a gente for falar de uma forma assim, generalista, assim, Ju, quem você é? Porque, assim, não é rótulo, acho que não me veio assim, não é cargo, não é rótulo, não é a situação financeira, não é a situação emocional. Eu acho que, assim, se a gente for pensar de uma forma geral,
eu acho que todos somos pessoas em construção, né? Mas, de fato, eu, assim, quando me veio essa pergunta, eu fiquei pensando, hoje eu sou muito em paz comigo mesma, né? Hoje eu sou em paz com quem eu sou e muito mais exigente do com quem eu permito, né? Então, acho que quando a gente aprende que aquela situação, ela só existe porque eu permiti, me deixa muito em paz em vivenciar todo o restante. Então, me veio muito sobre isso quando essa pergunta chegou, porque depende do dia, depende muito das circunstâncias na qual eu estou vivendo, depende, inclusive, se eu estou em casa numa situação, tudo, a resposta, se for Quem pronta, estou. mudar. É isso. É quem estou, estou, né? Muito mais do que quem eu sou, porque Porque é uma ainda constante mudança. existe o quem eu serei. Isso, e ainda bem. E ainda bem. Foi muito doido, né? Quando eu fiz a pauta, essa pergunta foi, né, direcionada para a B responder, mas aí você se coloca, né? Eu falei, o que eu responderia nisso? E aí, eu acho que o que tange, eu acho que a gente sempre tem alguma coisa que tange de uma maneira mais forte, controlável incontrolavelmente. Não sei se eu falei aqui já no programa, mas eu perdi meus pais recentemente. Eu sou filha única, então eu tô num momento muito estranho, assim, porque cadê minhas raízes? Aonde, né, eu estou? Cadê as bases, então, né? Cadê as bases? E Não pra onde temos. vou, né? Então, isso influencia em todo o resto da minha vida, porque é uma coisa muito forte pra mim, muito grande. É um momento muito novo. Então, por mais que eu fale, dá pra profissional, pessoal, não dá pra separar, gente, porque eu sou um indivíduo. Então, eu posso estar sorrindo, posso estar trabalhando, mas aquela dor, aquele sentimento, ele ainda tá muito forte comigo. Então, eu acho que eu sou uma pessoa em reconstrução, porque todo esse processo fez com que minha vida mudasse, minha percepção mudasse, e coisas que eu gostaria que fossem dessa forma e coisas que eu também não gostaria, mas eu precisava passar pelo sofrimento, então eu tive que abrir mão de algumas coisas. Então é bem exatamente como estou mesmo, né? E daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu acho que eu vou estar mudando, mas evoluindo e se adaptando ao Exato. meio, né? Já Darwin já fazia isso. Evolução aqui, ó. Mas é muito, muito maluco isso, e eu achei essa pergunta muito pertinente. E fica aí, né, para quem está assistindo a gente, trazer essa pergunta para si próprio, porque eu acho que fez todo mundo aqui refletir de alguma maneira. E cada uma trouxe aqui um conceito diferente, né? Uma resposta diferente. Acho que essa pergunta é muito válida aí para todo mundo que está assistindo a gente. Deixem, né, suas respostas, conversem com a gente, porque essa é a ideia aí de uma puxar a outra. E eu acho que, assim, o mais importante é a gente, porque muitas das vezes a gente tem ansiedade, porque a gente é isso e quer ser aquilo, né? E não viveu isso. Ou muito, o que eu acho que até, assim, gera mais dor, inclusive, eu sou isso, mas, poxa, eu era isso, né? Então a gente fica muito preocupado com as vertentes de passado e futuro. E, gente, eu não sou a mesma pessoa, ninguém aqui eu tenho certeza, do que ontem. E a gente não vai ser a mesma da de amanhã. E que bom, tá porque a gente tem que mudar, né? E eu acho que esse dinamismo da gente fazer as nossas escolhas, e a gente tá aqui hoje num programa que é feminino. Poxa, imagina essa situação há um tempo atrás, não ia existir. Então, hoje a gente tem liderança, a gente tem força, a gente tem voz. Então, que a gente use isso para se adaptar e a gente, de fato, ser aquilo que a gente quer ser naquele momento. Porque eu não quero ser isso amanhã. Ou eu vivo isso hoje, e eu acho que a gente já até falou isso, o momento presente é um presente. Então, vamos... O que hoje eu sou, o que eu quero, né? O que eu faço, vamos aproveitar para que a gente realmente se construa e viva, de fato, o que a gente tem que viver. Ficar sem os parâmetros. Se permitir. Sem cobrança. Sem cobrança. Eu acho que isso vai se tornando cada vez mais leve. E eu falo isso hoje, mas é claro que eu já vivenciei. E eu tenho que buscar, às vezes, poxa, Ju, a Ju está ali. Não é um mundo perfeito, né? Ninguém tem um mundo perfeito e ainda bem. Mas tente conversar com você mesmo. Eu falo para algumas amigas, muitas com certeza já ouviram falar. Vocês já tentaram conversar de frente pro espelho? É uma delícia. Mas no começo é difícil. Mas pode ser difícil. Eu converso muito comigo mesmo, mas de frente pro espelho acho que eu não converso tanto. De frente pro espelho me criticam. Eu aprendi a porque conversar. Bastante. Mas é um aprendizado, não quero né? mais. Tô brava. Já se ouviu, né? Porque assim, a gente reclama. Eu mesma, a voz, o nariz tá torto, o cabelo a voz tem que ser mais alta, minha mãe sempre fala pra você. Eu acho que eu tô melhor, tô falando mais alto, tô quase gritando. Fica aí o da crivo. sua perspectiva, né? Da sua perspectiva.
Gente, eu vou girar o tema, então vamos para um tema mais leve, mais tranquilo, que é o nosso puxa do Insta de hoje. Cada um tem uma tradição de aniversário que é sagrada. Qual é a sua? O que não pode faltar de jeito nenhum no seu dia? Vou puxar pra Kelly, que eu sei que ela gosta muito de aniversário. Então, mas eu acho que você vai se surpreender um pouco. Eu adoro festa, adoro aniversário, mas não gosto de comemorar o meu. Eu também não gosto. É mesmo? Não gosto, não. No dia do meu aniversário, eu quero ficar comigo mesma. Exatamente. Mas eu adoro o aniversário dos outros, mas o meu não. E olha, eu vou te falar que no teu aniversário do ano passado, a gente quebrou a cabeça. Eu, a Juliana e a Carol, a gente vai lá? Deixa eu mandar uma coisa, porque a gente tava nessa, Kelly gosta de festa, mas ela já falou que não queria, então a gente ficou nesse... Como respeitá-la? Como respeitá-la, como fazer alguma coisa que agrade. Festa, adoro, mas o meu aniversário eu gosto de ficar sozinha ou só com os mais bem próximos mesmo, assim. Bom, Bem Gael. Gael. Eu sou leonina, né, gente? Eu adoro festa, eu aviso pra todo mundo que é meu aniversário antes pra ninguém esquecer. Então eu sou, né, do tipo, faz uma campanha antes. Aquelas que colocam no Instagram, né? Coloca- Hoje é meu amanhã, aniversário. semana, amanhã. Eu falo que Antecipação. antecipação. Contando os dias para a festa. Exatamente. Hoje, Meu aniversário é em agosto. Agosto não tem, né, muita coisa. Então, assim, é o meu mês, é o meu dia. Nossa, Meu mês, E eu faço em agosto também, tá? Vou falar. Então, assim, filha única também, né? Toda aquela questão. Então, hoje, por questão, né, desse luto, ainda tá um pouco... O meu aniversário é a minha data que mais dói, gente. De todas as datas comemorativas, por incrível que pareça, pra mim, a mais doída é o aniversário. Eu acho que por eu ter essa coisa tão especial com o aniversário, é aonde faz mais falta. Mas eu acho que eu vou recuperar, né? Isso vai... É questão de tempo, mas Esse ano Eu vai ser difícil adoro. pra gente saber o que fazer pra ela. é Não, porque verdade. já tem que começar no dia 1º de agosto, já Que é no comemorando. Que é o né? aniversário dela. Então, né? já vai ter que... Esquece, Juliana, o mês é dela. dela, tudo bem. Eu sou com isso, tá? Entendi. Então. Já entendi qual é Vamos tentar não Peraí, já sofrer, vou- gente. Não, eu sou de fevereiro. Ah, então tá. Kelly, a gente trouxe bolo pra ela. A gente cantou verdade, parabéns. verdade. Sou eu, né, gente? Sou eu. E você, Ju, também outra leonina aqui. Então, eu sou leonina, mas assim, gosto de festas, mas assim, eu prefiro estar viajando no meu aniversário, né? Mas, se eu for ter uma festa, ela tem que ter muita bexiga, muita bola. Nossa, eu adoro muita balão risada, também. adoro Ah, balão. é. Bom, se eu tivesse uma, ela tem que ter música. Com Música, certeza, isso. bombando. Era Começo a ao fim. próxima. E assim, presente, gente. Adoro ganhar moça. presente. eu não sou muito boa de ganhar presente. Não, não eu também é eu boa, sou é de assim, ganhar. ganhar. Chata, gente. você fica sem graça de abrir. Será que eu não vou ter que fazer? Qual reação? Não, eu sou chata de ganhar mesmo. super precisando. Qual que é a expressão que eu tenho que utilizar naquele momento? Fica a dica, hein, gente? Eu E tenho assim, dificuldade cuidado. de presente. E assim, gente, tem Olha, que acabar melhor cedo. nem dá pra Vamos não fazer sofrer. pix melhor. pra ela, Tudo pelo bem, amor de tudo bem. Deus. E tem que acabar cedo, porque é muito Ah, a minha tem que acabar Ai, cedo, olha. no dia seguinte. Porque É isso. muito provavelmente eu vou viajar depois. Então, tem que Não, pra acabar mim, sinal que deu Pra certo mim- é a galera sair varrendo, assim. É lógico, É. de amanhecer na minha Tipo, casa. de vir reclamação do prédio no dia seguinte. Pagar Pra mim, multa. pra mim é esse nível de... Se beber não casa o negócio. E você, Bê, conta pra gente. A gente só fala, né? Não deixa convidado falar. Não, eu tô adorando saber, porque eu achei que eu era a única que não sou muito fã também de aniversário, assim. Eu gosto de estar com a minha família, né? Não sou uma pessoa de, vou anunciar que é minha festa, fico meio sem graça da pessoa falando um monte de coisa, que você tem, não sei o que, eu fico assim, obrigada. Mas assim, eu vi que vocês falaram assim de tradição, né? Eu tenho uma tradição que é de 5 em 5 anos, quando eu tinha 20 anos, eu escrevi uma carta pra mim, para que eu abrisse em 5 anos. E isso eu faço até hoje. Olha, E que esse legal, ano gente. é o ano de abrir a minha carta que eu escrevi aos 40, né? Até teve uma amiga que falou pra mim assim, é esse ano que você vai abrir essa carta de Todo 45. mundo esperando. E eu falei, é verdade, tinha ter esquecido. Tem que anunciar. E é Esse a muito gente vai louco, parecer porque evidente, então. eu nem lembro, né, do que eu Achei escrevi, interessante gente. isso. Faz Nossa, 5 anos, muito né? legal. Muito Legal. legal essa tradição. É muito legal e é surpreendente. Eu, quando escrevi de 20 para 25, eu até falei, nossa, que pena, acabou. E eu abro ela no dia do meu aniversário, né? E aí escrever, depois quando eu vou escrever, naquele primeiro mês eu vou escrevendo e eu
me obrigo agora a escrever bastante coisa, né? Porque eu falo, nossa, eu quero escrever mais É um coisa. registro mesmo. É um daquele registro momento. sobre como estou, né, naquele momento, o que eu cobro de mim ali, né, naquele processo. Então, assim, aí dá aquela coisa também, você falou dos seus pais, né? Então, assim, dá sempre aquele medo, porque eu com 45, meus pais já vão estar com quase 80. Então, né, você tem aquela pergunta que eu faço pra mim mesma, eles ainda estão aqui, esteja com eles, aproveite seus pais. E eu tenho até tatuado, né, tatuei o passarinho, e aí tá escrito para mim, que é a minha carta, né, Que é eu pra mim legal. mesma, é um Que E autoconhecimento, se eu não né? estiver Muito aqui, legal. alguém vai abrir, as pessoas estão autorizadas a abrirem essa carta, né? Gente. Então eu também falo com essas Sensacional. pessoas. Olha, né? façam, vou começar Façam. a fazer. Eu Olha, recomendo, muito façam. legal. E esse negócio de esperar 5 Ah, anos bacana, também é Clara. bem bacana. E você, Vivi? Só falta você pra concluir Olha, agora. eu também sou do time aí, também não sou muito É. a favor de sair comemorando os aniversários. Acho que é um dia comum como qualquer outro. Talvez porque eu acredito que todos os dias sejam dias especiais para mim. Então, Exatamente. não há diferença de um dia para o outro. Mas acredito que eu gosto muito de ficar no meu cantinho também, né? Meio que interiorizar um momentinho de reflexão. Então aproveita pra escrever a carta. Por isso é que um eu bom achei momento. sensacional, Gostei da né? ideia. Sensacional. Todo mundo vai escrever carta. aqui. Eu adorei. Então tá decidido. Foi excelente. Eu Ó, faço daqui a vários 5 anos tipos de tem que estar cartas, aqui, mas gente. esse Vou especial pra- é diferente. Pra contar da minha carta e saber a de Não, vocês. sensacional. Então, vamos adorei. fazer. Ó, fica a dica pra todo mundo que tá assistindo. A técnica de escrever carta, ela não serve só para isso. Sim. Eu acredito que escrever carta, por exemplo, num luto, ele é muito útil. Sim. No relacionamento, com os dois, relacionamentos. tipo, colocarem na... Minha psicóloga até que falou isso, né? Exatamente. Tipo, os motivos que vocês estão juntos. E aí, numa coisa, briga muito federal, abre essa carta pra vocês se Olha, que recordarem bacana, né? do que faz vocês estarem Pior é que juntos. você abre a carta e tá em branco, né? Aí, Pode acontecer. Eu tenho muitas coisas para viver. Gente, Mas a com carta essa, é um negócio com essa deixa, eu vou ter que encerrar o bloco aqui, porque ele sempre dá um corte, gente. Quando ela não tá no programa, eu fico até meio perdida. Então fica aqui com a gente, que daqui a pouquinho tem caderno de perguntas. E voltamos com o caderno de perguntas. Eu vou deixar a Bê responder por último essa, porque, né, eu acho que vai ser polêmica pra ela. Vou começar com a Vivi, que tá aqui na minha frente. Qual música que você odeia? eu sou bem específica nos meus tipos de gostos musicais. Mas, assim, odiar, eu não sou muito fã de pancadão, não. Acho que é um negócio, uma frequência que não faz parte de mim, por causa, seja das letras, que são muito sexualizadas, ou por conta da batida mesmo, que eu acho que é uma coisa muito forte. Mas eu era ratinha de festival de música eletrônica, então eu sempre gostei muito dos undergrounds. Então, gosto hoje muito de escutar rock e tal, então eu sou dessa geração. Mas tem alguma música em específico? Me odeia, música não. X? Estilo de música Tipo, mesmo. parabéns do Outback, assim, sabe? Que ninguém mais Não, aguenta. pelo Você nem, tá lá eu nem escuto, quando eu não gosto Não de absorve. algo, eu nem frequento aquele lugar ali, né? Mas, por exemplo, se estiver tocando numa festa de aniversário, esses pancadão, eu levanto e vou embora, entendeu? Eu nem aguento ficar. Muito bom. Você, É isso. Kelly. Eu sou bem eclética com música, assim. Eu não gostei ela falou assim, essa geraçãozinha. Rock é sensacional. Não, Melhor eu faço parte dessa geração. Eu não gosto do bom. pancadão, entendeu? Funk, esses Sim. que Mas tem uma eu música muito. Eu acho que a muito- única coisa que eu não escuto muito é sertanejo. Mas pode ser qualquer música, assim, tipo música da Vivo, daquela que você liga quando você vai pro Odeio! Quando você vem aquela musiquinha de espera, essa que eu mais odeio. Mas aí Específica. é do gás, tem a do gás. A música né? do Gás, Chico. Do Gás não Ah, gosto. Gás não, é Eu sinto até clássica. saudade do Gás. É que ele me acordava aos domingos de manhã. Ah, entendi. Então, Ó, toma. vou pular, vou pra Ju. Qualquer música muito chiclete, assim, sabe? Esses hits de verão. Aí eu lembrei... Tipo, tentei descer pra lembrando. descer, assim. Qualquer, mas assim... Então não vamos cantar. Não, nem vamos cantar, que eu vou ficar Vai, o dia Glenda. inteiro. Eu lembrei de uma inteiro. que tinha, tipo, lepo-lepo, sabe? É a música da Minha Lua de Mel. Meu Ai, Deus. gente, tá vendo como é complicado pra mim? Quando uns odeiam, outros amam. É complicado. E não é por causa da sacanagem. É porque a viagem que eu fiz, eu fui pra Punta Cana na época. E essa música tocava muito lá também. Junto, né? Eu acho que era a única música brasileira que tocava lá.
E o pessoal adorava, então o Lepo Lepo é a música da minha lua de mel. Jura? Definitivamente. Mas Acabou ela não é com um a- chiclete. É horrível, mas é a música da minha Que lua de nem mel. sei que música que é, que bom, né? Mas Não, eu tenho uma nem música que eu precisa. detesto muito. E eu já falei mal de Sandy Júnior aqui uma vez, né? Eu acho que eles, né, são excelentes cantores, mas não curto muito o estilo. Mas eu detesto aquela que ela fez uma versão brasileira de Truly Mad Deep. Eu amo Truly Mad Deep. E ela fez lá, eu quero ser um lindo sonho no meu... Quando eu ouço aquilo, eu tenho vontade de... Meus ouvidos sangram, sabe? Porque eu não gosto mesmo. Eu não consigo A ouvir. gente já entendeu. Não, Os ouvidos. Eu não sei nem o que é isso. Então Eu não, também não não procura, sei, é também horrível. não sei. É horrível. Então, Quer dizer, tem muita gente que gosta, mas eu particularmente detesto. Entendi. porque você gosta muito da original, inclusive. É, exatamente. Aí Foi uma versão, eu acho que foi justamente por isso. Porque eu gosto muito da original e aí pegou o mesmo ritmozinho e não rolou. E agora você, te coloquei numa saia justa aqui. Então, você vê porque existe o que a Beatriz gosta de escutar, que, né, tem várias coisas totalmente diferentes do que eu toco. Acho que até o que eu gosto de ouvir não é o que eu colocaria numa festa, numa pista. É bem complicado. Mas, assim, o que eu não gosto, acho que eu não tenho esse direito, gente. É complicado quando é isso, porque profissional, eu sou quer. obrigada, praticamente, a gostar. E é gosto, né? Exatamente isso. E eu Não existe gosto, bom ou ruim. E como eu tenho que tocar, como eu tenho que, e, naturalmente, ouvir músicas que eu não gosto porque eu vou ter que tocar, então acaba que eu não me dou esse direito, sabe? Eu vou ter que tocar, vou ter que entrar no clima do negócio. Agora, não sou muito fã de pagode, sertanejo também, aí não é muito a minha praia, mas, por exemplo, agora um evento que eu vou fazer essa semana é para uma empresa de agronegócio. Tem que ter sertanejo. E aí é sertanejo, e aí pra mim é muito complexo, porque o DJ precisa entender a pista. Então a gente tem que, tipo, entender qual que começa, qual que vai no meio, qual que é mais auge, e o sertanejo tem essa dificuldade. Que eu não Por que conheço não nada. E eu preciso super estudar, né? E como eu sou uma DJ de corporativo, assim, essencialmente, que é um caminho que eu gosto de fazer, eu tenho que tocar open format, né? Que são vários estilos. Então, eu acabo tendo que estudar isso. Então, pra mim, tá sendo super, assim, complexo. Eu te entendo. Imagina. E eu tenho que tocar, e eu tenho que, tipo, não posso tocar assim, tímida, não tô Exatamente. gostando. Eu tenho que entrar no clima do Ah, negócio. entrar no clima chorando, né? Porque sofrência total. Né? Olha, é o meu trabalho, então por eu ver que as pessoas estão felizes, eu falo, poxa, que legal, essa Mas música tem toca as sertanejo, amigo, tem pessoas. sertanejo alegre, né? Não é feliz, mas é alegre. Sim. Tem, claro. Mas também eu também tenho acho que música não precisa também estar todo mundo mãos pra cima e felizes. Eu acho que tem músicas também. Eu até sou mais introspectiva na questão de musical, então eu acho que é isso, mas não sei Mas é dizer uma. difícil Que você- você falou uma que você não gosta, não sei não dizer. dá É difícil Acho porque... que as que objetificam mulher, essa coisa aí eu já não toco. Isso eu já não toco. Ah, você não toca. Não vou tocar. Então eu Acho já que tem, vou assim, tocar. músicas que são sexualizadas, não tem que nem Lepo-Lepo. Se você parar pra pensar, ela é sexualizada, né? Gente, Dancinha Roberto da Carlos. garrafa. Ouve Roberto Carlos. A maioria das músicas do Roberto Carlos São sensuais, Sim, né? mas tem umas mas é que que são mais tem pejorativas, escracho, são né? bem, assim, baixo calão. Os Aí eu já não pancadão toco. da vida aí, que eu o acho que pancadão. isso aí é um desserviço à Mas, sociedade. gente, o pancadão, se você ouvir qualquer música, né, americana, Todas são. Beyoncé, você vai traduzir. você vai traduzir também. Sim. Rihanna, Mas eu muitas gosto vezes. do ritmo, do pancadão. dessas Tu gosta do coisas. ritmo? Eu também. Ah, já. Dependente eu gosto do ritmo. Mas Não depender- desgosto, não, mas a letra é realmente pesada. Mas a música é tudo o lugar, né, onde você tá. Então, acho que. Por isso que eu não tenho uma que eu não goste, assim. Eu sempre me adapto mais. Mas nesse dia eu nem vou que você vai tocar sertanejo, tá? Ó, eu vou pra outra ia pergunta, muito então. Lá como que é do negócio de sertanejo em São Paulo, lá? Vila Mix? Vila alguma Vila Mix, coisa. é bastante. Vou pra outra pergunta, vou começar da Ju. Qual foi a fase mais desestilosa, essa palavra não existe, tá, gente? Eu criei. Ou mais estranha da sua vida, assim? A gente já falou um pouco de moda, né? Mas eu acho que todo mundo passou por uma fase sofrida. Acredito que na adolescência, né, que a gente não sabe exatamente o que é, o que coloca, como é que faz com o cabelo, o que combina com o quê. E eu lembro muito, assim, quando eu comecei minha carreira profissional, eu fazia faculdade de ciências contábeis, né, e fui trabalhar numa instituição financeira. E eu pensei assim, e aí eu ia para o escritório de contábeis de calça jeans, tipo, era 18 anos, 17 anos. E aí eu me deparei assim, agora eu tenho que vestir roupa social. E aí eu fui com a minha mãe numa loja, né, para comprar conjuntinhos. Gente, quando eu lembro dos conjuntinhos, eu tinha um verde, que eu não sei que tom de verde, se é musgo, que tom de verde assim, que eu era
muito, muito desestilosa no início da minha carreira profissional. E pior que a gente não tem grana, né? Não Então tinha você nada. compra aquela, aqui que você falou, Felizona. compra meia dúzia de Mas porque conjuntivo. você olha usa. agora e você fala, nossa, que horror. Ou na época você falava, tô errando, mas vou. Não, eu achava que tava arrasando. Então, na época a gente acha que tá Eu arrasando. achava que tava... Estou de social. Entendeu? Mas Eu, triste. pra mim, eu acho que uma época sofrível, e pra mim, né, dói muito isso. Eu nunca manjei tanto de fazer maquiagem. Eu gosto de fazer hoje, fui desenvolvendo, mas assim, na época de baladinha, 18 anos, era aquela sombra meio branca, com rosa, assim. Nossa. Eu olho aquela maquiagem que eu fazia, né, nessa época. Batom rosa chiclete? Aquele batom. batom. Ah, mas gente, era um Gente, luxo. era uma super parecia estiloso. uma palhaça, sabe? Toda chinelada na cara, assim. Horrível. E você, Vê? Ah, então, eu sempre procurei ser diferente, ter um estilo e tudo, mas eu sempre mudei muito. Eu tive cabelo já super curtinho, assim, era raspado aqui, aí jogava uma franja aqui. Então, eu sempre procurei ser diferente, ter a minha autenticidade. O que é o que eu falei pra Ju, né? Que a gente olha hoje e fala, meu Deus, usei aquilo. Mas é porque hoje a gente olha naquele contexto e fala, nossa, nada a ver, não, talvez não usaria de novo. Mas eu acho que eu sempre tive essa preocupação, sabe? De estar diferente, Tá estilosa. Talvez até tinham momentos que eu olhava e falava assim, nossa, demais ali. Mas acho que não tenho, assim, uma fase que eu olho e falo, eu era estranha. Não. Tenho um carinho pelo meu passado, gente. Ele construiu você até aqui. E você, Kelly, sempre Eu foi acho- maravilhosa eu acho assim que eu ou sou teve nessa um linha momento? também. Na época que cada época teve suas coisas e eu procurava ser bem específica nas minhas coisas, entendeu? Usar aquela calça da moda, usar a blusinha. É lógico que a gente não tinha muita grana na época, como você falou, mas sempre queria colocar alguma coisa de modinha, mas sempre com um lado personalizado, Sim. sabe? Sempre Um toque pessoal. Eu lembro que teve uma época quando eu comecei Acho a que esse é o trabalhar. diferencial, Ju. A gente não A gente tem não tem essa... criatividade. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu comprei um blazer de jeans que eu usava, que eu adorava. E eu usava uma florzinha aqui na lapela, vermelha. E todo mundo gostava daquilo. E aí eu comecei a comprar várias florzinhas para colocar nas minhas lapelas, entendeu? E a florzinha Então- saiu daqui, né? Então, eu sempre gosto de É isso. colocar um... Se eu coloco, Mas você já coloca- fui também a menina que usava calça jeans com blusa de camisa em cima da camiseta, na época de adolescente. Era rebelde, Nirvana, aquela coisa assim. E você, Vivi? Olha, é difícil, viu? Eu tô procurando aqui na minha mente. Acho que eu sempre fui bastante tradicional, porque era bailarina, então não tinha muito o que fugir, né? Tinha que seguir aquilo. Tô pensando aqui as minhas rebeldias da vida. É difícil de achar. É mais Nem conservador. na É, época do Não eletrônico. arriscou tanto. Então, mas é que eu não acho que o É. naipe do eletrônico seja ruim. Eu adoro, inclusive, uma saia longa, uma blusinha hippie. Eu gosto, inclusive, eu adoro esse estilo. É um estilo. Tinha né, aquelas eu já botas de fui. rave. Eu, Lembra na aquelas verdade, botonas que era desse tamanho? eu não usei, usava trator, porque eu era E baixinha. era muito confortável. E não, sempre continua sendo. E, gente, com certeza tem algo que a gente tá usando hoje que a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, por que eu fui com aquela roupa, né? Tipo, Verdade. que é isso, o tempo passa e as coisas vão mudando. Aí vai ser a responsabilidade da Kelly. Porque ela deixou passar. Ela deixou usar. Ela é a nossa responsável por moda e estilo. Vamos para a última pergunta, gente, porque eu tenho que fazer um agradecimento, depois fazer o agradecimento à Dani. Então, agradecimento às empresas patrocinadoras, Fitofórmula, Espaço Taori, Nefertiti Joias, Doutora Roseli Andrade, Umbu Espaço Terapêutico, Festa Escova Guarujá e também aos parceiros que contribuíram aqui com esse cenário lindo e maravilhoso que a gente tem. Lu Pinheiro Arquiteta, Casa Rô, Caioa e Digital Impressões. B, quero agradecer sua presença aqui numa Puxa a Outra. Obrigada. Viu que foi um menina. bate-papo, passa assim, né? Passa, A né? gente Super começa a rápido. falar e é uma alegria imensa. Primeiro DJ que trazemos aqui, né? Então a gente tá... Vocês vieram Eclético. tudo baladinha, né? A gente Tudo... vem uma coisa meio... Proposital. Sair um pouco do Sim. profissional. Aham. A gente vem uma Gostei. coisa, um ar meio diferente. Tudo com a curadoria da Kelly, tá? Se ela falar que não pode, a gente Arrasou. não vem. Gente, obrigada por assistir a gente. Acompanhe uma Puxa Outra todos os domingos aqui na TV Cultura Litoral. Até o próximo. Até mais.